Continuando o sermão eclesiástico, Jesus introduz um tema muito importante, muito interessante. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, e daí ele extrai conclusões. Se o teu irmão pecar contra ti. Por que essa frase é importante? Porque isso nos mostra como as Escrituras precisam ser bem interpretadas. Por exemplo, nós lemos em 1 de João 3,18: aquele que peca é do diabo. Quem é de Deus não peca. Versículo 9. Depois, em 1 de João 5, talvez versículo 1, ele diz: todos sabemos que os que são gerados de Deus não pecam. E aí chega aqui Jesus e diz: se o teu irmão pecar contra ti, e aí fica uma aparente contradição. Por quê? São Mateus está dizendo que o cristão, que o membro da igreja peca. E São João está dizendo que quem nasceu de Deus não peca, porque quem peca é do diabo. Então, quando uma pessoa que não crê na inspiração divina das Sagradas Escrituras vem interpretar esses textos, diz assim: está aí a prova, uma delas, né, porque há muitas, de que isso tudo é uma mentira, que isso tudo é uma contradição, porque a Bíblia diz uma coisa num canto e em outro canto diz o contrário. Mas, se nós não partirmos do princípio da incredulidade, ou seja, do princípio de que as Escrituras são obra humana apenas, mas entendermos que há uma ação divina inspiradora que nos comunica a verdade através dos escritores sagrados, então nós percebemos que é preciso haver uma interpretação integradora, que não é tão difícil de fazer, mas que é necessária. É por isso que a doutrina de que só a Escritura é suficiente não é correta, porque a própria Escritura demanda interpretação. E essa interpretação, quem a dá é a Igreja, que é o órgão instituído por Cristo, autorizado a fazê-la. Portanto, o que significa isso? Significa que, sim, quando nós nos convertemos, nós ganhamos uma nova natureza. Mas o fato de nós ganharmos uma nova natureza não significa que nós sejamos impecáveis. Significa apenas que nós trocamos o pecado como um estilo de vida. Então, por exemplo, se você lava um porco, daqui a pouco ele está sujo. Se você suja um gato, daqui a pouco ele está limpo. Por quê? É da natureza do porco ser sujo. Assim como é da natureza do gato ser limpo. Quando nós nos convertemos, nós ganhamos uma nova natureza. Ou seja, nós até podemos nos sujar, mas a nossa nova natureza nos exige limpeza, pureza, santidade. Assim, o que São João está dizendo é: quem nasce de Deus, quem é gerado de Deus,
não peca, não vive habitualmente no pecado. E quando peca, pede perdão. Quando peca, se arrepende. Quando peca, se confessa. Ao contrário, aquele que peca impunemente, com a consciência completamente amortecida, esse pertence ao diabo. A esse que se atravessou no meio da obra de Deus para destruir tudo aquilo que, no seu plano de amor, Deus havia estabelecido. E, portanto, faz todo o sentido o que Jesus diz aqui, inclusive porque essa é a nossa experiência, nós todos somos cristãos e nós todos pecamos, muitas vezes na nossa vida. Se o teu irmão pecar contra ti, e aqui há uma outra notícia de Cristo. Algumas pessoas vêm para a igreja com a expectativa de encontrar um afago para todas as suas carências e necessidades de atenção humana. E quando chegam aqui, encontram pessoas com defeitos. E se escandalizam. Dizem assim, nossa, mas até na igreja isso ou aquilo acontece, mas as pessoas de igreja fazem isso. Eu não estou indo mais naquela paróquia, por quê? Porque o pessoal daquela igreja é assim. E aí chega lá, é pior ou igual, um pouquinho melhor talvez, não sei. Por quê? A natureza humana é ferida. Então Jesus já está dizendo de cara, você vai ser ofendido. Vão pecar contra você. Admita isso como um fato. Porque nós todos somos pessoas imperfeitas que estão em busca da santidade. Fomos regenerados por Cristo, fomos objeto de graça, de benevolência divina por Cristo, mas somos pecadores. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Essa é a sinceridade do Evangelho. Tão oposta ao respeito humano. Porque o que acontece? Como as pessoas agem no mundo? Elas se desagradam de você e simplesmente se afastam. Você fica na dúvida. Mas o que aconteceu? Por que aconteceu assim? Nossa, o fulano se afastou, por que foi? E você não fica sabendo de qual foi o calo que doeu. E é terrível, por exemplo, aqui no Brasil, então, isso é um costume, na minha opinião, muito infantilizador. A pessoa vai terminar um relacionamento, né? E ela chega para você e fala assim, olha, o problema não é você, o problema sou eu. Eu aqui não estou no melhor momento, eu preciso parar para pensar um pouco, me reorganizar. Você é uma pessoa maravilhosa, tenho certeza de que você vai encontrar alguém que te mereça no futuro. Eu não mereço estar com você. E aí quando termina, aí começa a falar pelas costas. É porque é assim, é porque é assim. E o que acontece? Você sonega à pessoa o direito de ela se corrigir. E isso é injusto. O Evangelho nos encoraja ao confronto amoroso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e esclarece, coloca as questões em cima da mesa. Não vai falar com os outros. Confronta. Diz, eu não gostei daquilo que você fez. Por isso, por aquilo.
Você notou que você faz assim? Eu tenho esse problema com você. O que acontece? As pessoas se alimentam de uma covardia moral que é altamente tóxica, porque isso gera um ambiente no qual ninguém tem confiança em ninguém, em que o tempo todo as pessoas têm que ficar um pouco na espreita para ver se não há algo de errado, porque ninguém tem coragem de lhe dizer o que está errado. E aí criam-se os grupos, então um grupo fala de outro grupo, que fala de outro grupo. Por quê? Porque não tem a pessoa madura que chega e fala, peraí, vamos conversar com essa pessoa, entender o lado dela, perceber o que está acontecendo. Não, fica tudo escondido. Jesus diz, não faça assim. Vai lá e fala. Tira esse peso de dentro de você. Senão vocês não vão ter sinceridade. Vocês não vão ter fraternidade. O que vocês vão ter é um grupo de pessoas o tempo todo hostis, desconfiadas, ariscas. Se ele não te ouvir, ou seja, se ele continuar realmente obstinado, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida. Notem, Jesus tinha dito isso antes. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. A gente tem que ganhar não a briga, a gente tem que ganhar o irmão. Esse é o objetivo. Não é ganhar a discussão, é ganhar a pessoa. E para ganhar a pessoa, ele diz, olha, leve 2 ou 3 pessoas para ganhar aquele irmão, para mostrar o carinho, para mostrar que vocês se importam com ele. Isso é importante, porque isso mostra cuidado, atenção. Eu me lembro um tempo atrás aqui na paróquia, uma pessoa pregou uma peça em mim, né? Pegou uns rapazinhos aqui da igreja, colocou com uma garrafa de cachaça na mão e mandou a foto para mim, para me irritar, né? Na hora eu mandei uma mensagem, olha, cuidado aí com bebida alcoólica, porque esse negócio aí é perigoso, tal, fui advertir. E todos ficaram rindo de mim, com carinho, não era nada só uma brincadeira, né? Só que, no fundo, eles perceberam que há um cuidado. Eu não estou aqui simplesmente, não. Tem alguma coisa errada, a gente vai e fala. Se for preciso ter uma conversa mais séria, para ganhar, a gente tem que ter. Isso é igreja. Igreja não é um espaço de pessoas anônimas que vêm receber serviços sacramentais. Para o Novo Testamento, isso não é igreja. Igreja, para o Novo Testamento, é uma irmandade de pessoas que se importam umas com as outras a ponto de se corrigirem, até em grupo quando isso é necessário, para ganhar o irmão, para trazê-lo ao juízo, para fazer com que ele perceba o seu erro. Aí Jesus diz, se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Por quê? Porque a igreja é o órgão de última instância, que tem que analisar, que tem que ver aquilo, que tem que tomar uma decisão. Diz-o à igreja, diz a autoridade da igreja. E se nem a autoridade da igreja lhe der razão, seja é tratado como se fosse um pagão, um pecador público. O que significa isso? De um lado, isso significa que a igreja não é uma anarquia. Na igreja há lugar para todos, mas não há lugar para tudo. Isso é um princípio que precisa ficar muito claro para nós hoje em dia, porque essa evangelizaçãozinha fajuta, que não converte ninguém, que emociona a pessoa e que
quer trazer para a galera da igreja, sem que ela seja confrontada para que se converta e abandone o seu pecado, não funciona. Só destrói a igreja. Por quê? Há uma série de razões aqui profundas. O ser humano está constituído de tal modo que, se ele não tiver as suas paixões sob controle, ele não consegue subir na vida espiritual. E se ele não subir a vida espiritual, o que vai acontecer com ele é que ele vai continuar como um homem carnal e corre sérios riscos de não se salvar, porque não conseguirá perseverar na graça quando vier a provação. Vai ser sempre um ente infantilizado, um ente enfraquecido, descapacitado para qualquer obra boa. A igreja não é uma anarquia, não pode ser uma anarquia. Por mais que hoje em dia haja um certo discurso libertário que quer normalizar o pecado, naturalizar os vícios, justificar a iniquidade, nós não podemos cair nisso. Mas, por outro lado, isso não significa que tratar o outro como pagão ou pecador público significa que nós vamos odiá-lo. Por quê? Jesus tratava os pagãos e os pecadores públicos com extrema bondade e misericórdia. Então, quando Jesus ia cear com os fariseus, com os publicanos, ele foi à casa do Simão fariseu também, mas quando ele ia cear com os publicanos, e os fariseus reclamavam, Jesus dizia: os sãos não precisam de remédio, quem precisa de remédio é os doentes. Ou seja, ele não está dizendo que eles estão fazendo tudo certo, mas ele tem para com eles uma atitude de paciência, condescendência, compreensão, misericórdia, mas mantém um nível da santidade para que eles se curem. Foi assim que Jesus transformou a vida de tantas pessoas. Ele salvou a mulher adúltera do pecado. Ele não disse: não, minha filha, não tem problema, todo mundo faz isso, está tudo ótimo. Não. Ele disse: vá e não peques mais. A misericórdia traz consigo a exigência da santidade. É uma compreensão cheia de um chamado ao melhoramento. E aí Jesus diz: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aquilo que ele havia dito a Pedro no capítulo 16, aqui no capítulo 18, ele o diz a todo o colégio apostólico, falando sobre a faculdade de absolver, de perdoar, de ligar ou de desligar, de prender ou de soltar. Ou seja, é muito séria a autoridade da igreja. E como organismo do Novo Testamento responsável pelo cuidado dos cristãos, ela tem a missão de ligar, mas também tem a missão de desligar. Parte dos problemas que nós vivemos hoje é que há uma anistia generalizada ao que não presta. E, lamentavelmente, não havendo distinção entre o justo e o ímpio, quem acaba deixando de perseverar na graça é o ímpio, é o justo. Porque ele se desanima diante da perversão obstinada. Continua Jesus: de novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Algumas pessoas interpretam muito errado esses 2 versículos. Primeiro, eles acham que Jesus está dizendo que tudo o que for pedido
ao Pai, numa oração de concordância, vai ser concedido. Mas esse tudo supõe o entendimento do Evangelho, ou seja, ontem mesmo uma pessoa me perguntou acerca de um determinado personagem. Falou, padre, ontem não, anteontem, estava num casamento e a pessoa perguntou, padre, pode rezar para a pessoa, para o fulano morrer? Eu digo, claro que não. Não, a gente reza pela conversão dele, que ele se converta. A gente não pode nem desejar a morte de ninguém, quanto mais pedir por isso. Deus nos defende, isso é pecado. Ou seja, se dois estão de acordo, quer dizer, debaixo do critério do Evangelho, então nós juntos vamos rezar pelo quê? Pela conversão do fulano. Então isso aqui sim será concedido pelo Pai. Essa oração de concordância, mas é de concordância na fé, é de concordância na caridade. Essa oração, ela, segundo as palavras de Jesus, é poderosíssima. Por isso que essa história de dizer, eu vou ficar em casa rezando sozinho, isso daí não é suficiente para um cristão. Nós temos a oração privada. Jesus fala disso em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em oculto. Mas ele também diz que é necessário nós orarmos uns com os outros. A oração de concordância, a oração coletiva da igreja, é muito agradável ao Senhor. Quando seus filhos se unem, debaixo da mesma fé e da mesma caridade, para interceder por todos os homens. Jesus diz, eu ali estou no meio deles. Eu ali estou. Ele vem para estar conosco. Quando nós nos alinhamos sobre a mesma fé e sobre a mesma caridade para interceder de acordo com aquilo que Ele tem no seu coração. Mas é claro que isso está condicionado à divina vontade. Ontem mesmo eu vi o testemunho de uma pessoa que perdeu a fé. E ela dizia assim, eu perdi a fé por quê? Eu vi que a oração não dava resultado. Eu rezei para minha mãe estava com uma doença grave, já era idosa, etc. E ela não foi curada, ela só piorou e morreu. E aí ela disse, mas Jesus não disse que tudo que for pedido vai ser alcançado? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, se dois de vós estiverem de acordo na terra, e esse acordo supõe termos. Não existe um acordo fictício, é um acordo sobre algo. À luz da palavra, alinhado com os princípios do Evangelho, a sua oração vai ser atendida. O que é uma oração, por exemplo, inspirada nos princípios do Evangelho nessa circunstância? É dizer, Senhor, se for melhor para minha mãe, no caso daquela pessoa, viver, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai aumentar a sua vida. Mas se para a salvação dela, para o descanso dela, for melhor que ela vá para a glória, eu entrego nas tuas mãos, porque eu não sou o Senhor da vida dela. Quem é o Senhor da vida dela és tu. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor envie graça, que o Senhor dê salvação. Essa oração sempre é ouvida. Não tem como uma oração dessas não ser ouvida. Ou seja, estarmos de acordo significa fazermos orações que
por estarem alinhadas com os princípios da palavra, debaixo da mesma fé e da mesma caridade, elas não podem não ser ouvidas, porque elas são sensatas, elas são razoáveis. De vez em quando as pessoas me mandam pedido de oração, falam: padre, reza para o fulano gostar de mim. Isso não é uma oração sensata. Por quê? Se ele não gostou, não gostou. Ele é livre, não aconteceu. E quem diz que tem que acontecer? Eu vou rezar por você. Senhor, dá luz para essa alma perdida, perturbada, para ela descobrir o caminho da sensatez, do equilíbrio, parar de ficar dando chifradas nos cantos. Pronto. Aí é mais fácil de Deus escutar essa oração. Porque ela é sensata, ela é lúcida. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa lucidez. A lucidez da fé e da caridade, para que nós nunca percamos da nossa percepção a importância que tem a igreja para nós. E mais do que isso, a importância do que é ser igreja, essa família de irmãos que se ajudam e que não admitem que entre si entre o fermento da hipocrisia, como Jesus adverte aos seus discípulos. Que haja sempre verdade, que haja sempre discernimento, concórdia, sensatez, lucidez, equilíbrio, que haja sempre uma orientação nos princípios da palavra, e assim, o Senhor estará sempre no nosso meio para se unir às nossas orações.